Entre o basalto que molda a ilha e a brisa que abraça o ilhéu, nascem memórias que o Atlântico guarda e histórias que só São Jorge sabe contar. Bem-vindos ao Ilhéucast, a voz das nossas raízes projetada para o mundo. Deixe-se inspirar, sonhe alto e escute quem transforma o coração do Atlântico com coragem, criatividade e alma. Porque ser ilhéu é carregar universos inteiros dentro de si. Diogo Teixeira, bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio Ilhéu. Antes de mais, agradecer-te a disponibilidade para esta entrevista, aqui para o Ilhéucast. Diogo, falando aqui sobre uma área que te é muito querida e que tens um especial carinho e que começaste há alguns anos a dedicar-te. Quando é que começa e como é que tudo começa a tua ligação à música e, neste caso, o conhecido NTK? Bem, desde já muito obrigado pelo convite. Eu já tenho a oportunidade, já tenho vindo a ter a oportunidade de dizer, mas nunca é demais, que aprecio muito o trabalho que tu fazes e é um orgulho ver este tipo de coisa a nascer e a florescer aqui. Nesta terra que nós tanto prezamos, então desde já muitos parabéns e muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Como é que tudo começou? Bem, eu desde muito cedo percebi que gostava muito de música, gostava muito de ouvir todo o tipo de música e muito cedo percebi que gostava de escrever também. E escrevia todo o tipo de música na altura. E foi uma coisa, eu juntei-me na altura com um dos meus melhores amigos e juntámos-nos para fazer uma espécie de um grupo. Na altura éramos muito novos, tínhamos por aí, ele tinha 9, eu tinha 10, se não me engano, ou 11. Foi aí que eu comecei a escrever, comecei a experimentar e com o tempo aquilo passou a tornar-se numa forma de meio que canalizar emoções e coisas que eu estava a passar. E quando nós dissolvemos o grupo, eu já ia com aquele balanço, já estava habituado a usar aquilo como uma forma de expressar e pôr cá para fora as coisas pelas quais eu estava a passar, então foi algo meio inconsciente, eu simplesmente continuei, mas tinha descartado a hipótese de levar isto a sério e de tornar em algo mais do que esse hobby, digamos assim. Só que às tantas eu fui passando a talvez evoluir bastante com o tempo e a sentir cada vez mais, embora isto não fosse bem um pensamento racional, comecei a sentir cada vez mais que havia se calhar que era se calhar promissor o que eu estava a começar a desenvolver e que poderia dar em alguma coisa caso eu investisse a sério. E houve não foi, ou seja, na minha cabeça é como se tivesse sido um dia, mas talvez tenha sido uma coisa que se foi instalando na minha cabeça aos poucos. E houve um momento ali, talvez em março de 2017, eu estava a estudar no Porto e em que eu me apercebi, ok, acho que está na altura de pegar nisto e levar isto a sério e investir a sério nisso. E desde aí que tenho feito isso mesmo, com todos os desafios que isso Implica, sim. Diogo, como é que é, falando de desafios, um dos grandes desafios deve ser produzir cá na Ilha de São Jorge e mais concretamente na Feijão de São João. Como é que é produzir as tuas músicas, as tuas letras e toda essa dinâmica que envolve produzir cá na Ilha de São Jorge e mais concretamente na Feijão de São João? Bem, talvez devemos ir por partes nesta resposta, porque varia muito consoante a fase da produção. Ou seja, no que toca às letras, eu sinto que é uma mais-valia muito grande porque me dá muita inspiração para fazer aquilo que eu faço e depende de pessoa para pessoa o tipo de personalidade que tu tens. No meu caso em específico, eu sou muito ligado aqui a São Jorge e à Feijão de São João em particular. E então o meu dia-a-dia
vai muito ao encontro daquilo que nós temos à nossa volta, desde a andar no calhau, que é das formas mais eficazes para mim de escrever, por exemplo, só andar lá para a frente e para trás, as ideias surgem constantemente e é uma das formas mais eficazes que eu tenho de criar ou trabalhar, por exemplo, na granja, numas terras que eu tenho lá, que é onde, que aliás, isso mesmo está retratado neste último vídeo, no Triste pela Amada. E, portanto, às tantas eu sinto que é quase algo indissociável daquilo que eu faço, ou seja, o viver aqui e as coisas que eu faço cá com o meu processo criativo é quase como se misturassem. Às tantas, torna-se quase a mesma coisa para mim. Mas isto, quanto à música em si, se formos a falar, quanto aos vídeos, por exemplo, por um lado é fácil no sentido em que o que não falta aqui é paisagens incríveis de cortar a respiração, coisas desse género. No entanto, isso também pode ser um problema, pode ser uma armadilha no sentido em que eu não quero que a minha música e os meus vídeos sejam só um postal da ilha, estás a perceber? E também corre o risco de se tornar repetitivo. E nesse caso, nesse aspecto, aliás, eu quero daqui para a frente cada vez mais tentar criar conceitos específicos para os vídeos. Este aqui é se calhar o que teve mais isso até agora. Um conceito que tem a ver com aquilo que eu faço na granja, nesses tais terrenos. Conta quase uma história de forma meio abstrata, mas tu consegues ver quase uma história, uma timeline do que acontece, etc. E sim, eu nesse aspecto, ou seja, está muito cravado naquilo que eu faço, a identidade de cá e portanto eu não sei dizer como é que seria se eu estivesse noutro sítio qualquer, mas é um facto que permeia muito aquilo que eu faço, ser de cá. Tanto na música como nos vídeos, sim. Sendo São Jorge uma inspiração e a Feijão de São João também um cantinho especial para produzir e para te inspirar nas letras e na produção, pós-produção e todo o processo criativo, como é que escolhes o hip-hop na tua... para fazer vida, digamos assim? E se tens alguma referência aqui a nível de Açores ou a nível de Portugal ou até mesmo a nível mundo que te inspire e que talvez tenha puxado um bocadinho para este ramo do hip-hop? Sim, é engraçado. Eu nunca não posso dizer que escolhi o hip-hop porque foi uma coisa que aconteceu de forma muito, muito orgânica e muito natural. Como eu estava a dizer há bocado, eu sempre gostei de todo o tipo de música e ouvi todo o tipo de música e cheguei a escrever todo o tipo de música quando era mais novo, quando comecei. E ao longo dos anos eu fui descobrindo um ou outro artista que me deu um clique qualquer, que eu não sei bem explicar, que me fez perceber que eu gravitava mais com esta forma de arte, esta forma de escrever, esta sonoridade, muitas vezes mais crua, mas também mais densa, no sentido em que é um estilo musical que permite uma exploração mais abrangente dos temas, tens letras muito maiores, mas também a linguagem em si do hip-hop e toda aquele sentimento que está impregnado nesta cultura e cultura hip-hop. Eu gravitei muito com esses conceitos e foi algo inconsciente, ou seja, eu ouvia todo o tipo de coisas, comecei a ficar, na altura fiquei
comecei a ouvir todos os dias, todas as músicas, todos os álbuns de um artista se chama Hopsy, um artista americano. Ele tinha músicas, letras e flows nas rimas que ele fazia que me deixaram mesmo vidrado naquilo, estás a ver? E comecei a ouvir todos os dias aquilo e de forma inconsciente comecei a escrever cada vez mais hip hop e depois comecei a descobrir outro rapper e outro. E esse amor foi crescendo quase do zero, sem que eu me apercebesse, até o ponto em que eu dei por mim e ouvia praticamente só hip hop. Eu ainda ouço algumas coisas para além do hip hop, mas claramente é aquilo que mexe mais comigo e com o qual eu me identifico mais, tanto a nível da minha música como a música que eu consumo. E foi assim uma coisa natural. Por exemplo, as minhas maiores referências, a minha maior referência de todas é o Eminem, também não preciso explicar quem é, e que para mim é de loucos o que ele faz a todos os níveis, e a versatilidade dele, o nível com que ele escreve é uma coisa absurda, os flows, as métricas únicas que ele tem, para mim isso tudo é de louco. Mas há muitos mais, o Kendrick Lamar, o Tupac, são tudo referências gigantes para mim. Em Portugal, obviamente o Sam da Kid é a minha referência máxima, mas muitos outros, o Plutone, o Dillaz, Slow J, X-Dance, por aí fora. Nos Açores, e isto também é interessante, nos Açores tens excelentes rappers e é uma coisa muito subestimada e muito, não me está a vir a palavra em português, tipo overlooked, ou seja, passa Despercebido. despercebido e não as pessoas têm um pouco de resistência sempre por ser de cá. Isso acontece muito e não dão o devido valor. Há artistas incríveis como o Gold Shake, lançou agora há pouco tempo o seu novo álbum, é da terceira. O Valério, que vai lançar para a semana, vai até fazer uma listening party do novo álbum dele. Ele é de São Miguel. A Joana Pacheco, que é um talento absurdo, até mete inveja, que ela é, para além de ser uma excelente cantora, tem uma voz incrível, é uma música incrível, todo o tipo de instrumentos, e para além de tudo isso tem uma escrita excelente e é de longe das melhores rappers, dos melhores rappers no geral, dos Açores, que é uma coisa que não lhe dão o devido valor ainda, talvez por ser incrível em tudo o resto, mas vão dar eventualmente. E tens muitos mais, tens o Chu do Pico, o Versus também do Pico, tens muito pessoal no Faial e noutras ilhas, muitos em São Miguel, claramente. Não falta talento cá, falta é talvez conseguir descobri-lo e dar a devida atenção e os devidos holofotes, porque não falta quem mereça. E é muito isso, sim. O hip hop a nível Açores está bom, então. Está muito bem Recomenda-se. representado e ultimamente têm aparecido projetos fortíssimos. Eu disse alguns nomes de projetos e de rappers, mas tu tens muitos mais. Quem esteja atento consegue ver. E há uma identidade açoriana que tu sentes nesses projetos e que se está a criar, ou seja, está-se a criar uma identidade de hip hop açoriano que é muito interessante e é muito único, que é uma coisa que nós temos cá, que se calhar em muitas partes do continente, por exemplo, é mais difícil de alcançar. Talvez por vivermos nestas bolhas que criam a sua própria identidade cultural. Tu tens artistas muito únicos aqui, como esses que eu mencionei, o Gold Shake, o Valério, tantos outros. E é muito difícil para um artista às vezes conseguires criar uma identidade própria. Não estás só a mimicar
de forma inconsciente os artistas que ouves. Então sim, está muito bem representado e eu sinto que estes próximos anos vão ser muito bons a esse nível também. Espero fazer a minha parte. Pode-se dizer que é a época de ouro, atualmente, Diogo? Consideras que será a época de ouro atualmente? É possível. Mas eu sinto que não tenho a certeza. Ou seja, isso é aquele tipo de coisa que tu só consegues perceber ao certo quando o tempo passa Com o passar do tempo. e olhas para trás. Mas é um facto que está a aparecer cada vez mais talento e eu acho que é uma questão de tempo até que nos façamos ouvir de uma forma ou de outra. Diogo, encontras-te aqui atualmente em vias de lançar uma música nova. Fala-me um bocadinho sobre esta nova música, toda a sua participação, toda a sua produção e participação da Joana Pacheco e também uma produção do Guess Who. Fala-me um bocadinho sobre como é que foi elaborar esta música, desde a letra, desde da produção, pós-produção, a elaboração de todas as gravações e afins. Fala-me um bocadinho sobre isso e o que é que se pode esperar desta nova música do NTK. Bem, esta música, à partida, quando sair o programa, a música já terá sido lançada, chama-se Triste pela Amada, conta com a participação da Joana Pacheco no refrão, a letra da música é minha e a produção, o instrumental é do Guess Who, que é lá está a Joana, eu já expliquei quem é, uma excelente artista da Ilha Terceira, e o Guess Who é também um produtor da Ilha Terceira, um dos melhores que temos nos Açores, de longe, excelente produtor. E esta música é à semelhança da maior parte das que eu lancei até agora, à exceção talvez da Gincana, que foi algo produzido mais recentemente, mas esta já vem sendo trabalhada há bastante tempo. O Guess Who passou-me o beat em 2019, já há algum tempo, e eu comecei a escrever no final de 2019. Escrevi se calhar a maior parte entre 2019 e 2021. E depois fui ajustando umas coisas aqui e ali, mas o grosso da coisa foi nesse período. E a música, o que trata é o seguinte: ela chama-se Triste pela Amada por um sample que tem no instrumental. Às tantas ouve-se várias vezes, ando triste pela amada. E esse sample se calhar esse sample é que me fez pensar nestes temas. Quando eu ouvi Ando Triste pela Amada, eu pensei que foi... Eu tinha voltado a São Jorge há pouco tempo, talvez já há um ano ou assim, e nas diferenças que eu encontrei cá, as pessoas que tinham ido embora, o movimento, lá está, porque quando tu vais embora e depois voltas, a ideia, aquilo que tu vês neste momento vai de encontro à memória que tu tinhas antes de ir embora. Então é mais fácil de perceber essas diferenças e o meu modo de vida também tinha mudado muito comparativamente a quando estava a estudar e tudo o que eu estava a observar estava-me a deixar alguns sentimentos mais de frustração e de descontentamento com aquilo que eu estava a encontrar e com a perspectiva do que eu achava que era o caminho que a ilha estava a seguir. Ou seja, não era tanto não era tanto ao encontro de algo que queria evoluir, mas sim algo que parecia estar a decair cada vez mais. As pessoas a irem
irem-se embora, um sentimento de que é como se estivesses a remar constantemente contra a maré e contra algo que até parece meio inevitável, mas ao mesmo tempo a vontade que eu tinha de, por mais que sentisse isso tudo, seguir só o plano que eu tinha e acreditar que era possível de vingar nisto e de fazer com que as outras pessoas acreditassem também, com que alguém que pudesse estar na dúvida se é possível ou não, ao ver outras pessoas fazê-lo, fazer essas pessoas sentirem-se inspiradas a acreditar num futuro aqui. Mas sim, é uma música introspectiva que fala que é mais um desabafo que outra coisa. Eu às vezes tenho uma linha na música que é assim, depois não escrevo, só penso alto. Que é um bocado, essa música é quase como se eu estivesse a pensar alto para mim próprio. Fala de muitas contradições, por exemplo. Eu às vezes, porque eu sinto que escolher viver aqui hoje em dia também é um poço de contradições, porque há muita coisa que tu precisas e não tens, e tens de passar à frente mentalmente dessas coisas e perceber como viver sem isso e passar esses obstáculos de uma forma ou outra. E eu sinto que há muita coisa que me faz sentir isso, que é, eu quero uma coisa que está ligada, que é indissociável de viver aqui, que está ligada a viver aqui, mas depois também quero coisas que parece que são opostas a viver aqui, estão a perceber? E é muito isso que eu falo na música, é quase uma conversa comigo próprio, que fala muito dessas contradições e desses pensamentos que eu tenho comigo próprio e de, mesmo assim, tentar seguir em frente. Eu, por exemplo, no refrão tenho eu digo, se algum dia eu ficar a ver o sol passar, não vou encontrar um novo sol, vou remar de novo. Se a ambição me convidar a ir e não voltar, eu vou encontrar um novo sol, cá dentro faço um novo. Que é um bocado isso, é tipo, tu se calhar tens de reinventar-te e reinventar o que é que te interessa e inventares uma nova forma de seres grande à tua maneira, com os recursos que tu tens. E é um bocado isso que fala a música, é tipo, por mais que haja um sabor amargo inerente a muita coisa que eu estou a sentir tanto cá, eu sei que há um caminho a ser criado e a ser percorrido e no fim de contas isto tudo há de fazer sentido. É muito por aí. E depois, lá está, eu tenho uma frustração que eu tenho na criação é muitas melodias, muitas possibilidades que eu penso e que me aparecem na cabeça. Eu não tenho uma voz que dê para pô-las cá para fora. Eu tenho também alguns problemas de voz e mesmo a voz em si não é forte e afinada e então por vezes eu tenho de recorrer a outras coisas. E há uma imagem, uma visão, uma primeira visão daquilo que eu quero para a música e às vezes eu tenho de tentar afastar-me disso e não me colar demasiado a isso em prol da música. E foi o caso. Eu comecei a pensar que seria melhor para o refrão arranjar convidar alguém que pudesse elevar a música. E eu pensei na Joana Pacheco a certa altura e depois foi uma coincidência feliz, porque eu tinha a conhecido há muitos anos. Tinha a conhecido, não a conheci pessoalmente, mas conheci o trabalho dela e depois ela começou a lançar-se como artista e eu fui acompanhando e eu comecei a pensar que seria o ideal. E depois, como eu estava a dizer, foi uma coincidência feliz porque fomos ambos escolhidos para um projeto do Sam da Kid e da Escola de Música de Rabo de Peixe no Festival Tremor do ano passado, 2024. E então eu tive a oportunidade na altura de falar com ela e de propor-lhe isso e ela é uma rapariga incrível e está sempre disposta a trabalhar e a crescer com o pessoal com quem ela se identifica e prontamente aceitou o convite e
E eu tinha, pelo simples não, tinha levado o meu material de gravação, para se fosse preciso, gravação de vídeo. E então acabou por correr tudo bem nesse sentido, porque deu para gravarmos, como podes ter visto, há uma parte em que eu gravo com ela no vídeo, e nós gravámos isso lá num jardim. Eu por acaso agora não me lembro o nome, lá em São Miguel, em Ponta Delgada. Na altura, ou seja, deve ter sido abril talvez do ano passado, e a produção do vídeo foi uma coisa muito, muito longa, porque eu gravo também algumas partes na caldeira, como deves ter percebido, e mesmo na granja foi gravado ao longo de bastante tempo. E às vezes eu ao montar o vídeo e editar sentia que faltava alguma coisa, ou que a narrativa estava muito magra, que faltava densidade àquilo, e depois tinha de regravar e etc. É um processo muito dinâmico, mas caótico também, muitas vezes. E se calhar é um pouco único no sentido em que eu tenho o material todo, ou seja, eu vejo que aquilo não resulta, penso em ideias, sítios que façam sentido, com a aura toda do vídeo que eu tenho, o conceito que se prende com o conceito que eu tenho na minha cabeça, e depois às vezes faço experiências, umas resultam, outras nem por isso, e depois vou afunilando isso tudo para criar o produto final. Por exemplo, as últimas gravações que eu fiz para o vídeo foram uns clipes pontuais, mas foi há cerca de uma semana e meia. E ou seja, o vídeo foi terminado dias depois disso. É um processo assim muito, muito livre e muito, lá está, muito caótico. Mas sim, foi um processo longo, moroso e trabalhoso para acabar isso, até porque eu é que fiz o mix da música e tive também a gastar muito tempo para aprofundar os meus conhecimentos nesse campo e a pô-los em prática, a tentar chegar a um resultado satisfatório. E isso também foi um desafio, e obviamente tudo isso envolve muito tempo. Estás a investir na tua formação ao mesmo tempo em que estás a fazer o produto, e isso claro que, pronto, gastas muito tempo, mas a ideia é que com o tempo eu me torne autossuficiente e consiga produzir de forma um pouco mais veloz. Diogo, falaste-me também que estás em vias de criar um Patreon. Fala um bocadinho, para quem não conhece, o que é que se trata e o que é que poderemos encontrar futuramente nesta plataforma online. Sim, essa é uma ideia que eu tenho vindo a desenvolver já há bastante tempo, que tem vindo a pairar na minha cabeça já há bastante tempo, como algo que para um futuro, não sabia eu quão longínquo ou não, poderia ser interessante, e eu tenho vindo a pensar sobre isso por várias razões. Uma das principais é, muitas vezes as pessoas vêm falar comigo quando apoiam aquilo que eu faço e querem apoiar mais, dizer-me coisas como quando é que lanças um CD, onde é que a gente pode comprar, não sei o quê, coisas assim que se vê que a maior parte das pessoas não usam CDs hoje em dia, são coisas que é mais para te apoiar do que outra coisa. E eu digo sempre, não tenho, por enquanto não tenho CDs, mas de qualquer forma a música está online para quem queira ouvir, e não é bem por aí. E outra coisa é, nestes ramos, como eu e como tu, onde nós estamos inseridos, acontece uma coisa um bocado ingrata. Tu sabrás se calhar melhor do que eu até, que é, tu consegues, isto é mais uma carreira do que um trabalho, ou seja, não entras às 9 e sais às 5 e está feito. Tu acordas, se for preciso, a pensar nisto, e deitas a pensar nisso, e se for preciso trabalhas de manhã à noite, e é uma coisa constante, ou seja, é quase tipo uma extensão de ti próprio. Tu estás sempre a pensar o que é que vais fazer a seguir, o que é que tens para fazer, trabalhar um pouco aqui, um pouco
pouco ali, e se isso dá muita liberdade para um lado, também é ingrato no sentido em que conseguis fazer uma vida digna a partir daí. Num país como este é muito complicado, principalmente em termos monetários, né? E o Patreon para isso é uma ferramenta muito importante, muito interessante, porque quebra uma série de barreiras e de middlemen entre ti e o consumidor. Por exemplo, no meu caso da música, lanças músicas no Spotify, no YouTube. O YouTube, até que tu estejas sequer elegível para ganhar um cêntimo que seja, precisas de cumprir vários requisitos. E mesmo depois disso, é gradual, é muito residual. Spotify é a mesma coisa, para fazeres, por exemplo, sei lá, para fazeres uma quantia mínima, ou seja, tu tens uma porcentagem muito residual daquilo do que é realmente gerado. As plataformas ficam com quase tudo. E o Patreon, a ideia principal do Patreon é simplesmente criar uma ponte de ligação direta entre o consumidor ou o fã ou o seguidor, por simplesmente de algo, seja artístico ou não, que gosta, e a pessoa que o faz. E no meu caso, principalmente, o objetivo será, ou seja, quem queira acompanhar o meu trabalho e ouvir a música, não é nada imprescindível o Patreon. Está tudo disponível, não é preciso pagar um cêntimo que seja. Aquilo só servirá para um único intuito, que é, se me quiseres apoiar desta forma, tens esta plataforma. Se não quiseres, não há problema nenhum, podes-me seguir em todas as plataformas onde eu já estou e onde ponho o meu material de forma gratuita, mas obviamente haverá conteúdos exclusivos associados a isto, ou seja, imagina, à partida terei 1 ou 2 planos, o plano base será, por exemplo, 2€ por mês, e tens acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo versões das músicas, demos das músicas, ou seja, antes da versão final, uma versão mais crua para ouvires o processo, acesso a versos ou músicas que não vão sair oficialmente, coisas assim desse género. Aliás, eu tenho aqui uma lista, posso ver rapidamente, só para tentar ser mais preciso, de coisas que estou a pensar ter no Patreon. Por exemplo, behind the scenes dos videoclipes, material que ficou de fora, como eu estava a explicar, é uma coisa que me acontece muito, fazer experiências e ter muitas gravações que nunca chegam a ser usadas, mas muitas vezes apetece-me partilhar de alguma forma, e eu acho que isso é um bom veículo para o fazer. Uma inside view sobre as músicas que estão por vir, teasers antecipados, trechos das músicas, mesmo do processo criativo no geral, ou seja, quando o processo de escrita, por exemplo, versões mais primordiais dos versos, por exemplo, que depois ao longo do processo vais mudando de linhas e acrescentando e retirando. Eu enquanto consumidor, eu também subscrevo vários Patreons e adoro ver esses... é quase tipo o esqueleto, o por trás da cortina. Eu adoro esse tipo de coisa. Então eu quero aproveitar o facto de eu ser um bocado um one-man show, no sentido em que faço quase tudo o que ponho cá para fora, todos os processos. Eu quero aproveitar esse facto para poder também mostrar isso no Patreon. Mostrar um pouco de os storyboards dos vídeos, por exemplo, que eu costumo fazer tipo storyboards, para quem não sabe, é quase tipo uma banda desenhada que serve de referência depois para a realização do vídeo, que sou eu a fazer na maioria, mas muitas vezes tenho de pedir ajuda a amigos e dar a direção para me ajudarem com as câmaras, e é algo útil nesse aspecto. E para mim é interessante ver essa comparação da visão inicial e depois o produto final. Coisas assim, talvez até excertos
depois de eu lançar as coisas de versões anteriores, de tanto da música como do vídeo, muitas vezes faço às vezes 10 versões diferentes antes de chegar à última. Coisas assim desse género, deixa-me ver. Explicações, se calhar, sobre algumas linhas. Muitas vezes os meus versos têm linhas com duplos significados, um, ou referências mais ou menos específicas. Coisas assim que eu gosto de... Eu gosto de deixar aberta a interpretação das pessoas. A maior parte das vezes não gosto de explicar esta linha quer dizer tal e tal, mas há algumas que eu acho que é interessante fazer. Para mim não faz sentido fazer para o público em geral, mas faria sentido para aquele nicho, que são pessoas que querem mesmo saber sobre isto, que é o pessoal que iria para o Patreon, e explicar dessa forma, explicar, olha, esta linha vem de tal e tal, ou é uma referência a uma coisa que me aconteceu na altura, ou que um sítio que existe aqui, ou um evento que o pessoal costumava ir, coisas assim, curiosidades sobre linhas em específico, ou sobre os conceitos das músicas, o meu processo criativo no geral. Por exemplo, eu quando penso nas minhas músicas, normalmente vem-me à cabeça cores em específico. Eu associo, por alguma razão, as músicas a cores em específico, e falar um pouco sobre isso durante o processo de criação da música e do vídeo, eu acho que é interessante. Para as pessoas depois também verem. Lá está, tu tens de gostar mesmo de acompanhar isto, e o objetivo principal do Patreon é pura e simplesmente apoiar diretamente os artistas que gostas. Não é mais do que isso. Não é algo essencial de todo. É mesmo o tipo de coisa que é, olha, eu gosto disto, gosto deste artista, quero que ele apoiá-lo tanto quanto possível, e tenho este veículo direto para o fazer. Falando aqui um bocadinho a curto médio prazo, Diogo, também vais participar no Festival do Tremor. O que é que se pode esperar desta atuação? Como é que está a ser preparada esta atuação? E fala-nos um bocadinho das datas deste festival, que vai acontecer agora futuramente. Sim. Eu tive a sorte ter sido escolhido agora novamente para atuar no Festival de Tremor, mas desta vez em nome próprio, com um concerto a solo, no Festival Tremor agora de 2026, que é um festival interessantíssimo, que chama muita atenção de pessoas do mundo inteiro, que vêm. Tem um conceito muito próprio, muito único, e é uma honra poder participar nele. E eu estou a trabalhar para montar um espetáculo que eu espero ser bastante completo, bastante variado. Claro que é dentro do meu estilo e das minhas músicas, mas tentar mostrar as várias facetas daquilo que eu faço, e fazer um espetáculo robusto, ou seja, tentar que seja musicalmente rico também. Vou atuar lá com o meu hype man, que chama-se Pedro Cabral, atua comigo sempre. O Tomás Rodrigues, que é o meu guitarrista, que é incrível no que faz, atuou comigo agora em Rosais no verão passado. E o Norberto Silveira, que é o meu DJ. Eu digo agora aqui em primeira mão que estou a pensar convidar também a Joana. Não sei se ela vai ter disponibilidade, ainda não consegui falar com ela sobre isso, mas é algo que eu gostava muito que acontecesse. E é uma equipa muito forte, muito competente naquilo que faz, e eu acredito que vamos conseguir montar um espetáculo forte no geral. Eu ainda não preparei muito sobre isso, muito por causa desta última música e das seguintes. Mas muito em breve quero conseguir juntar-me com eles, ou mesmo que tenhamos de trabalhar longe uns dos outros, que acontece muito, porque ou estão a viver fora ou estudam fora, mas de alguma forma vamos conseguir, e eu acredito que vamos montar
um espetáculo que eu quero que seja um espetáculo que valha a pena e que cumpra o papel e a honra que é poder atuar num festival desses. Agora, quanto ao próximo ano, não sei se já chegaste a falar disso. Não, eu estava a falar só do Tremor, mas por acaso a pergunta que tinha aqui para finalizar era mesmo essa. O que é que se pode esperar agora em 2026, neste ano agora de 2026, o que é que se pode esperar do NTK e que novidades os fãs e seguidores e ouvintes da tua música podem esperar neste ano? Sim, eu estava aqui a falar do Festival Tremor. Comecei a pensar também nas músicas seguintes e já estava a pensar em tudo o que estava aqui a mascar para o ano que vem. Aquilo que eu tenho planeado é muito continuar o trabalho que tenho vindo a fazer, tentar ao máximo que a qualidade só vá melhorando, que é uma coisa às vezes difícil no sentido em que quando trabalhas em tantas partes do processo, às vezes é fácil descurar mais numa ou noutra. E para que assim seja, para que consiga manter essa qualidade e tudo correr bem, continuar a evoluir, estou a pensar a lançar menos músicas com videoclipe, continuar a lançar algumas, mas as que eu lançar com videoclipe quero que tenham conceitos fortes e que sejam bem feitas a todos os níveis, tentar talvez fazer um visualizer para outro, ou seja, ter sempre um visual, que hoje em dia é algo importante, mas algo mais simples, talvez intercalar duas visualizer com uma de videoclipe para tentar que a periodicidade seja para que esses intervalos sejam menores, está a perceber? Para começar a compor mais o meu catálogo, que eu tenho muita coisa, mas não lançada ainda. E eu acho que é importante para os próximos anos que as pessoas conheçam as músicas e para que possa proporcionar uma experiência rica quando atuo ao vivo, porque faz muita diferença tu conheceres ou não as músicas. E sim, o que eu posso prometer é que vou estar a dedicar-me cada vez mais naquilo que eu puder. Na medida em que eu possa fazer, vou estar a dedicar-me cada vez mais a isto e a tentar entregar o melhor possível. Diogo, estamos aqui a finalizar a nossa entrevista aqui para o Ilhocast. Deixo-te aqui também estas palavras de incentivo e de apoio. Continues o teu trabalho, o teu sonho e que consigas realizar os teus sonhos. Igualmente. Obrigado. E tudo bom. E mais uma vez agradecer-te a tua presença e disponibilidade para esta entrevista aqui no Ilhocast. Obrigado, foi um prazer. Tivemos aqui o NTK, Diogo Teixeira, aqui a falar um bocadinho para o Ilhocast sobre os seus projetos e a sua ligação à música e ao hip-hop aqui na Ilha de São Jorge. Obrigado por fazer parte desta viagem. Subscreve, segue-nos e inspira-te. Cada ilhéu traz consigo um mar de histórias e vivências que merecem ser ouvidas.